Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje, aqui comigo, Hamilton Barata, a pessoa por trás do Pizza Louco um Dia, né? Correto. E do Armazém Belém. E Vivian Virgolino, advogada, empresária e, por coincidência, advogada também do Armazém Belém. Sejam muito bem-vindos. Cara, e hoje vamos falar de estratégias para um setor de alimentação. Hamilton, como é que começa um restaurante? O restaurante, a maioria das pessoas, eu acho que começam, algumas por falta de opção. Tem muita gente que às vezes vai para o restaurante porque... Porto dá na cara, né? Porque não tem muita opção. Tipo, não tem o que fazer, abre um restaurante. O cara sabe, às vezes, acha que sabe cozinhar, ou alguém na família sabe fazer, faz um bolo, faz doce, ou faz algum produto específico em casa... E às vezes por falta de opção. Que a mãe fala que é gostoso e o cara vai e vende. Que o pai, a mãe, o tio sempre fala que é o melhor que já comeu. E essa é a realidade de muita gente que começa na área de restaurante, de alimentação. É empreender por necessidade. Então, como no Brasil muita gente acaba indo por um empreendedorismo, não por uma opção, às vezes é por falta da opção. E muita gente às vezes vai para alimentação por ser uma coisa às vezes mais acessível. Às vezes a pessoa começa a fazer uma coisa até dentro da sua casa. É muito comum você ver restaurantes, bares, qualquer outra situação, a pessoa começou na sua casa. Dentro de casa fazer alguma coisa e dali a coisa foi crescendo e dali que foi crescendo ela vai para a rua, vai tentar montar um ponto, vai tentar estabelecer o seu negócio. Cara, aí já é uma pergunta mesmo de curioso. Dá dinheiro, cara? Restaurante dá dinheiro? Comida dá dinheiro em si? Porque como tu falaste, eu vejo muita gente fazendo todo esse caminho. Porra, eu faço uma coisa gostosa, eu faço uma pizza gostosa, eu faço, sei lá, alguma coisa que tu deve fazer bem na cozinha, mas não necessariamente para vender. E o cara vai e tenta. O lucro é bom? Como é que funciona? Tu acha que realmente dá dinheiro se o cara for bem feito? Olha, a cozinha é uma coisa, o restaurante, a alimentação é uma coisa muito ampla. Então você vê diversos modelos na área de alimentação de restaurante. Tu tem aquele desse pequeno que faz dentro da sua casa. Tu tem aquele que montou um pequeno negócio. Tu tem o cara que já tem uma coisa média, tu tem aquele já mais estabelecido, já mais tempo. Então tu tens desde negócios grandes, como, por exemplo, tu pega um exemplo como McDonald's da vida, que é um negócio de alimentação global, monstruoso, e tu tem aquela pessoa que tem um carrinho na rua para vender lá o sanduíche dela. Então a alimentação ela tem uma variação muito grande de perfil de gestão e de negócio. Agora sim, de regra geral, a alimentação, quando dá certo, é muito bom. Então, você tem potencial de ganho, sim, quando dá certo. O foda é quando dá certo. O problema é sair dessa primeira etapa, é vencer essa primeira etapa. Cara, então, essa primeira etapa a ser vencida, que é uma barreira grande, uma dificuldade grande, e muita gente acaba nessa primeira etapa morrendo. Então, não segue. Mas o que acontece é que muita gente abre de forma informal, e tem uns contratos informais, às vezes ela está na cozinha. Não paga imposto. Não paga imposto. Não paga imposto, não abre empresa, não assina carteira de Não assina carteira. Às vezes é gente da família que trabalha com a pessoa. Eu mesmo, há pouco tempo, eu fui num local de uma pessoa que eu pedi de um delivery, que eu achei fantástico a refeição da pessoa. Trabalha especificamente com peixe. Eu achei fantástico. A proposta dele eu achei fabulosa, incrível. E via claramente que era um negócio pequeno, mas com uma proposta maravilhosa. Aceita sócio lá? Aí eu entrei em contato com ele, falei com ele, eu cheguei a falar com ele chegou a ir comigo até no armazém, a gente chegou a conversar, porque eu queria entender o que ele pensava no negócio. E Gerson, será que ele solta esse nome até o final, Gerson? O que tu acha? Era Duvido. a peixaria da Amazônia, acho que é a peixaria da Amazônia, alguma coisa assim. Deixa eu achar aí. Eles têm eles fazem um peixe grelhado muito bom. É um produto relativamente simples e bem feito. Uma proposta boa. É o básico bem feito. É uma proposta boa. Então ele, no caso, ele trabalha junto com a esposa, praticamente ele os dois. Agora que ele estava crescendo um pouco, ele tinha uma outra pessoa lá do vizinho dele que ajudava ele. Aí não assina a carteira, né? Negócio. E assim pagava o negócio. E ele ele só abre na sexta, no sábado e domingo. E os outros dias ele tem carteira assinada, ele trabalha numa empresa. Ele é cozinheiro de uma empresa grande, que ele trabalha no refeitório da empresa, e no final de semana ele resolveu montar isso. Faz um extra.
Então ele resolveu montar isso no final de semana, que é para fazer uma renda extra. Cara. Então, com essa proposta de renda extra, que ele tem uma atividade principal e está com a renda extra fazendo em casa nesse molde, ele consegue lá tirar o dinheiro dele, mas com uma renda extra. Ele precisa expandir essa atividade para realmente ele conseguir transformar isso como um negócio. Então, Até onde eu vi na época, não era um negócio. Então eu posso falar que essa primeira etapa é como se fosse uma renda extra, o cara tá testando o negócio aí. Aí depende da posição de cada pessoa. Para a maioria das pessoas é esse o caminho. Começa com uma tentativa de uma renda extra, fazendo paralelo à sua atividade, e depois isso vai ganhando corpo, e da hora que vai ganhando corpo, ele vai ter que fazer a transição. Se ele conseguir fazer essa transição, ele vai fazer essa transição, e se a coisa andar bem, a coisa pode progredir. Por exemplo, eu vou te falar, até porque também não tem nada a ver com a pessoa, mas hoje eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que eu tive há pouco tempo atrás, que é uma doceria, e que não é da Mariúcha, não é da Mariquete, porque eu também conheço da também Mariquete. minha cliente, a gente podia depois trazer ela aqui. Da Não Mariquete, conheço a Mariúcha. é doceria, Mariquete também que eu conheço, mas é uma que começou a trabalhar especificamente com produtos sem glúten, com essa linha, com essa pegada, mais nesse segmento. E a Gisele, ela tem essa linha. E aí ela disse, foi anteontem, ela disse, olha, tu vai lá pro centro, passa no tal lugar, compra tal coisa que eu quero. Eu disse, mas tu vai comer doce? Ele disse, não, mas é porque lá é sem glúten, sem não sei o que, sem lactose, sem gosto. aí não sei o que. Mas é com gosto. Eu já até sei a gente que ele tá falando. Aí eu disse, tá bom, eu passo lá e fui. E eu não conhecia e achei bem legal, o espaço bem feito. Tu vê pelos produtos bem feitos, uma gestão interessante. E eu recebi hoje, eles estão fazendo 9 anos de aberto. Só que foi 8 anos que há 9 anos atrás ela abriu na casa dela, fazendo doces na casa dela, exatamente com esse perfil que eu estou te dizendo. E ela resolveu subir de nível. Quer dizer, ela passou 8 anos nessa transição, entre sair de casa para ir para a rua e fazer o negócio. E ela está no desafio de, agora ela tem que fazer o negócio crescer. E manter o negócio. Pô, Vivian, tu que é advogada, trabalha muito nessa área de bares e restaurantes, né? Tu vê muito essa transição de primeira etapa para segunda etapa, do cara mais amador e tentando se profissionalizar. E o que tu vê de maior dificuldade, maior desafio deles, cara? O que eu percebo, a parte de restaurante, de bar, não é uma atividade simples. Ela é uma atividade complexa, aquilo que a gente estava até conversando um dia desses. Minimamente é isso. Quando a gente tem um negócio pequeno, a gente tem pelo menos 2, 3 pessoas ali. Ou são pessoas da família, ou é o vizinho que eles chamam, ou é o cara que tem a moto, que ele sabe que faz o serviço, vem com a moto dele para fazer a entrega. Então, essas pessoas que não conseguem, no início, se organizar e saber onde elas querem chegar, elas caem. Eu vejo, e não é só no ramo de bar e restaurante, isso é uma regra geral. Assim, as pessoas, elas olham muito o empreendedorismo de forma romântica. Cara, muito romantizado. Eu não, exatamente. Dia, né? Eu gosto disso aqui, eu gosto de pizza, eu vou vender pizza. Porra, né? Eu gosto de doce, eu vou vender doce. E não é assim. Muitas vezes as pessoas acabam indo para o segmento por gostar. Que não é que seja ruim. Mas elas precisam se longe organizar. de ser o suficiente. Exatamente. É longe de ser o suficiente. Cara, porque a paixão, antes de ter paixão, né, tem que ter gestão. Exatamente, organização. Então eu posso amar fazer doce. Mas eu não gosto de lidar com gente. Cara, eu adoro violão, porra, mas eu não vou viver tocando Entendeu? violão, porra. Aí tu tens que entender que eu digo muito isso. Qualquer coisa que a gente venda, seja serviço ou seja produto, eu estou lidando com gente. Então, por exemplo, o Hamilton é uma pessoa que eu já trabalho há muito tempo e a forma como ele lida com as pessoas que trabalham com ele é muito boa. Então, tu chegas no armazém, tu és bem atendido, tu vês que o funcionário está rindo, ele está feliz de estar ali. Cara, quem gosta de gente, cara. Entendeu? Porque na hora que o teu funcionário está aborrecido, ele vai tratar o teu cliente mal. Se for na cozinha, ele vai botar uma barata, um inseto, vai cuspir na tua comida. Ele vai fazer isso. Não, e fazem. Já viste acontecer isso? E Eu pessoalmente nunca presenciei. Não, mas nunca presenciei, mas eu não duvido que possa acontecer. Cara, porque já viu vídeos por aí, já viu história. Fazem, aí, né, fazem. E aí, é uma bola de neve. O meu funcionário não está satisfeito, vai tratar mal o meu cliente não vai voltar, vai falar mal de mim, o outro que estava acostumado aí não vai, e vira uma bola de neve. Isso pessoalmente, eu fui numa churrascaria que até fechou aqui em Belém, eu cheguei lá, o cara mal-humorado, o garçom mal-humorado, para, tem isso. Cara, aqui não tem nada, nem salário. Então, quem respondeu isso pra mim? Acredito. Eu acredito. Porra, cara, vai me dar dor de barriga essa comida. Mas essa transição do pequeno para pular os degraus é que é o grande desafio. Porque o cara, quando é pequeno, porque quando tu tens algumas limitações, ou de equipe, ou limitação pessoal mesmo, de você não ter conhecimento, você nem busca de ter conhecimento, porque assim,
Quando você é pequeno, você não precisa de grande coisa para lidar com aquilo. Você faz tudo. Você está lá, você limpa, você cozinha, você faz, você anota o pedido da Até pessoa, entrega, se for o você, caso. o caixa, você que está recebendo, você não sabe que ninguém está desviando nada. O dinheiro Então, que entra é teu mesmo, não teu, tem o que tá é da tudo empresa, ali. o que é meu, não sabe, Então, não sabe você essa divisão. tem a falsa ilusão que tem o domínio de tudo. Mas se você não procurar mudar de etapa e começar também a construir equipe, construir grupo, construir lideranças, identificar pessoas que trabalham com você, quem é que está ali que vai contribuir, que vai ajudar, saber valorizar as pessoas que trabalham contigo. Alimentação é um negócio que basicamente você, para poder ganhar dinheiro, muitas vezes está relacionado com a questão de custo e às vezes não é tanto com a entrada. Então eu já vi muita gente que vende muito e tem prejuízo direto. Só roda dinheiro aqui. E tem prejuízo muito grande. Porque a alimentação, você não se preocupar com o seu custo. Tem muita gente que vende, isso é muito comum. Eu diria que 99% do segmento de alimentação, pelas vários lugares que eu já visitei, eles não controlam, não tem a menor ideia de controle de custos, de estoque. Custo de eles não fornecedor. sabem de nada. Eles não sabem, por exemplo, se você Isso é verdade. pega o produto, uma determinada refeição custa tanto. E você pergunta, tá, você chegou nesse número por quê? Porque eu entrei no iFood e vi que estavam cobrando isso. Eles não sabem. Ele não tem noção. Eles não têm uma justificativa. Ou muitas vezes até fazem a conta assim, considerando o que eu gasto de insumo, mas eu não considero o valor do meu empregado, eu não considero o valor do meu imposto. Eu precifico do jeito que eu acho que tem que ser. Eles não sabem calcular, eles não sabem, eles não ligam muito para isso. E Hamilton, sobre gargalos, sobre realmente desafios dentro do empreendimento, quais são os maiores assim que tu pode passar pra gente chamar a atenção da galera que escuta? Eu acho que, vamos pegando em várias etapas aí. Porque Não, em todas as etapas, O cara já saiu do primeiro nível. em todas as etapas tem estrutura. desafios. A gente continua com desafio. O armazém hoje tem 200 funcionários e o desafio não para. Só são diferentes. Só muda de tamanho. Mas eles têm quase 15 anos e todo dia é algo a ser consertado, algo a ser ajustado, algo a ser mudado, algo a ser aprimorado. Cara, e assim eu vai. até gosto disso, que eu brinco aqui no escritório, cara, enquanto tiver problema tem trabalho, então eu adoro problema. Não, alimento, para quem Problema gosta eu de consigo trabalho, resolver. para quem gosta de trabalho, alimentação, você É está no lugar ótimo. certo. Exatamente. Então, se a pessoa gosta de trabalho, alimentação. Se não gosta de trabalho, é melhor não ir para outra alimentação. coisa. Porque a alimentação realmente ela exige, é muito delicado. Ela é muito complicado. E para a pessoa se desenvolver, para a pessoa ir passando por etapas e ela conseguir desenvolver, primeiro, ela tem que desenvolver equipe, ela tem que ter gente. Porque sozinha, ela só uma pessoa trabalhando, ela vai ter um limite de trabalho. Ela vai ter um limite de faturamento. Ela não vai crescer mais do que aquilo. Ela vai começar uma hora em que ela vai ter mais pedido, mais demanda e ela não vai conseguir atender porque é só ela. Então ela tem que se multiplicar. Ela tem que ter a capacidade de se multiplicar. Agora, a multiplicação não controlada, não administrada, é um grande problema. Tem gente que às vezes quando é pequeno, ela ganha dinheiro. Ele começa a aumentar de tamanho, começa a perder dinheiro. É muito comum em alimentação. A margem diminui, né? É muito comum em Mas alimentação. o que eu vejo disso é falta de organização mesmo. É falta de planejamento. Eu tô acostumado com o meu negócio desse tamanho, ele funciona muito bem desse tamanho. Eu resolvo expandir. Mas eu tenho que entender que na hora que eu vou expandir, isso aqui não quer dizer que eu vá multiplicar por 2, por 3. Eu preciso ir ajustando a coisa. Exatamente. Eu preciso ir ajustando a coisa. Então tem gente que eu conheço que tinha negócios que faturavam, não eram grandes, faturavam 50 mil. E o cara com 50 mil chegava a ganhar 10 mil, 15 mil. A margem era 20%. 10 mil, 15 mil. Ele tirava 10 mil, 15 mil. Ganhava por mês com 50 mil de faturamento. Aí o cara passa para 200 mil e começa a ter prejuízo. Porra. Aí com 50 mil ele ganhava, com 200 mil ele tem prejuízo. Então isso é muito comum. Isso é mais comum do que se pensa. E aí nessa hora o cara tem que ter sangue frio para voltar, entender onde ele errou, exatamente, é muito entender onde comum. ele errou para ele consertar, porque senão isso vira o tempo todo É porque às uma vezes, constante. às vezes o crescimento atropela a pessoa. Mas tu acha que atropela por quê? Porque vai chamando pessoas e as pessoas vão produzindo cada vez Porque menos? eu vou te dar um exemplo, eu vou dar um exemplo já de uma situação que aconteceu, vivida pela gente, e uma situação já maior, que eu falei também dos pequenos, vou falar uma situação maior. Quando o armazém começou, a gente começou lá no Shopping Boulevard com 170 metros quadrados. Era uma loja de 167 metros quadrados. Hoje é uma loja de 450 metros quadrados, mais ou menos. E desde quando a gente abriu, a gente não tinha problema de
movimentação, de volume de gente. Toda empresa, é claro, que ela vive da entrada. Mas a entrada, às vezes, ela não é tão... Ela é mais comum de acontecer do que a outra parte, que é uma coisa que muitas empresas, às vezes, não ganham dinheiro na alimentação, que é o controle. Mas controle de quê, amigo? Controle de Estoque, estoque, controle de produto. compras, controle de produto, controle de compras, controle se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou perdendo, aonde estou gastando meu dinheiro, ele não sabe nem onde está. Ele não sabe nem se eu vendo um suco de laranja, um copo de suco de laranja, por tal preço. Tá, quanto você está ganhando naquele suco? A pessoa não sabe te O dizer. porquê daquele preço? Isso é muito comum. Ele não sabe te dizer. Ou se sabe, já aconteceu muitas vezes de gente grande. Eu já visitei gente de 500, 700 mil reais de faturamento mensal em alimentação, que aí tu vai lá, aí eu não vou questão de citar nomes, mas Pelo amor de Deus. Mas tu vai lá. Pelo amor de Deus. Que ela tá aqui, cara. Não, mas é uma situação, é uma realidade, não é só desse caso específico, é vários. Porque eu já fui em vários estabelecimentos de alimentação e eu posso dizer que é a coisa mais comum que tem. O incomum é ser o contrário do que eu vou te dizer. É ser o controlado. Você vai e você diz assim, qual é o seu... aí, alguns lugares você chega e diz, qual é o seu principal produto de venda? Às vezes a pessoa erra. Às vezes a pessoa diz que quando você vai olhar, vai ver os números, não batem. Eu digo, a pessoa não sabe nem qual é o principal. Quais são os 3 principais produtos seu de venda? A pessoa não sabe. E aí você pergunta, tá, você cobra quanto nesse produto? Aí às vezes a pessoa tem... No caso do armazém, por exemplo, a gente tem 2.000 itens. Caralho. Tem que começar a fazer um tour gastronômico lá, entendeu? Então, 2.000 itens no nosso estoque, nós temos 2.000 variações de itens que tem que ser analisado diariamente, se tem que ser comprado ou não. Então, isso é uma logística Isso só a automação enorme. faz, cara. E praticamente tudo é produzido internamente. Então, tudo é produzido internamente. Então, a gente tem que ter os controles. Então, você quando começa a ter uma dimensão grande, se você não tiver todos os controles bem feitos, você não consegue, você trava, você não consegue crescer. Então, você não só não cresce, como não ganha dinheiro. Então, as pessoas que começam no nível simples e vão passando para as outras etapas, elas não estavam acostumadas a fazer isso quando ela era pequena. A melhor coisa do mundo é quando a pessoa é pequena, ela conseguir fazer isso desde o início. Cara, mas não tem nível de consciência pra isso. Pois é, mas... Porque tu falaste desperdício. Porra, controle de desperdício. Se sobrou alguma coisa aí do cara do cachorro quente, ele vai pra casa e Pois come é, mas filho, o ideal é colocar na cabeça, porque toda vez que eu tenho contato com pessoas que eram da área de alimentação, seja pequeno, médio, a primeira coisa que eu vou logo que eu sei é na ferida me mostra os teus controles aí. Como é que é os teus controles de compra? Como é que é o teu estoque? Quanto tu tem de produto tal em estoque? Muito é fora, né? Não é muito bacana, pô, isso machuca as pessoas. Como é que é o teu produto? Me diz aí. É só muito objetivo. Me diz uma coisa, qual é o teu principal produto? Quanto ele custa? Aí a pessoa, quando ela diz, como a gente já tem uma certa experiência de alimentação, eu tenho mais ou menos uma ideia, se ele me mostra a ficha técnica, se ele mostra a receita, eu olho a receita e diz, quanto você diz que custa isso? Aí tanto, eu digo, olha, vamos fazer, porque eu já sei que está errado. Podia custar 10 anos Já atrás. sei que está errado, entendeu? Não, o Hamilton ele tem uma vantagem, o Hamilton ele é muito bom de conta. O Hamilton é excelente de matemática. Eu lembro que na época, quando ele tinha o AB Bosque, tinha o armazém na AB Bosque, a gente começou a conversar, ele disse, Vivian, eu já fiz a conta, não vai fechar, o espaço que eu tenho com a quantidade que eu preciso lucrar, eu não vou, nem que eu encha isso aqui de gente todo dia, eu não vou chegar no faturamento que eu quero. Aí tem gente que vai mesmo assim. Eu insiste. paguei, parei, olhei e disse, Eu já tive cara várias inteligente, situações. né? Olha, eu tive uma situação de uma pessoa, pedi a minha opinião, que ele queria montar uma sorveteria. Era uma franquia. Aí eu disse, olha, não conheço essa franquia de sorveteria e tal, mas você está pensando, e aonde você está pensando em montar isso? Aí ele disse, aí ele disse em tal lugar. Quando ele disse em tal lugar, aí eu disse, olha, até onde eu sei, esse lugar tem um movimento, eu acho que é só no sábado e no domingo. Lá sábado e domingo Bomba. enche. Mas nos outros eu acho que ali é deserto. É isso mesmo ou eu estou errado? Porque aquela área eu não conheço muito bem. Porque não era numa área central de Belém, não era uma área central. Eu digo, eu estou errado? Ele disse, não, é mais ou menos isso mesmo que acontece. Eu disse, tá, então tu já está levando isso em consideração para saber se o teu faturamento de final de semana é suficiente para valer a pena, para cobrir teus custos, Pra dar cobrir... lucro, né? Sim. Para poder, vale a pena o teu negócio fazer isso? Aí ele disse assim, não é o final de semana, porque sábado a gente não vai abrir. porra, caramba. Aí eu disse, você não vai abrir sábado? Aí eu lembrei, por questão religiosa.
Eu disse, ó, deixa eu lhe dizer, eu respeito a sua religião. Mas se você tem essa sua essa limitação, acredita né? na sua religião e tem isso, você tem que adequar a sua atividade ao seu pensamento. Não faz sentido você querer abrir um negócio que vai praticamente, o faturamento que você vai ter é sábado e domingo, mas no sábado você vai estar fechado. Então você vai ter um negócio No dia de pico fechar. para dia de domingo querer ganhar o dinheiro suficiente para valer a pena, não vai valer. Então não vale a pena. Então algumas coisas básicas que às vezes as pessoas não prestam atenção mesmo. Cara, mas pra mim isso é lógico. Mas nem sempre é. Eu vou te dizer, a maioria das coisas que são lógicas não são percebidas. Não são. Cara, tem um amigo que fala assim, o poder do óbvio, é óbvio pra gente, né? Sim. Pra 90%. A maioria das coisas lógicas não são percebidas. Tem cada coisa que é tão... Porque é muito que isso. parece tão simples e quando você vai ver, não é. A pessoa não percebe. E assim, quando a gente está de fora, a gente olha o negócio de uma forma muito mais objetiva. O cara que está ali dentro, ele olha aquilo e muitas vezes é isso. Ele, às vezes, é o negócio da vida dele. É muito sonho. Então ele olha, exatamente. Ele entra num mundo que não existe. É decisões às vezes emocional, ele está querendo, ele se encantou por alguma coisa e Cara, por aí vai. Ele não começa Aí sabe o que pensar. faz? Tem uma coisa que eu tenho até medo de falar, tipo, plano de negócio. É importante, mas cara, tu fazes todas as vezes, eu não gosto de fazer porque o plano de negócio, o papel onde eu quero chegar, a planilha aceita tudo. Se tu quiser, eu vou vender 1.000. No papel tá escrito, tu vai vender 1.000, mas na vida real não é assim, cara. Sim. Então, cara, eu fico muito preocupado com as pessoas que colocam todo no papel, aí chegam pra mim, Ricardo, olha esse negócio incrível. Aí eu, caralho. Será que é incrível mesmo? Mas no segmento de alimentação, o que eu vejo, assim, os maiores desafios para a pessoa realmente rentabilizar é esse. É primeiro entender qual é o problema de não estar rentabilizando. Se é entrada, se for entrada, tem que cuidar com isso, mas eu acho que a não ser que esteja posicionamento muito errado, tipo, o cara construiu um negócio para produzir um produto para uma classe A e está numa periferia. Não faz sentido. Vai rodar. E o Não inverso é a vai, mesma coisa. você vai estar no lugar errado. Então, você por mais que tente ajeitar, você não vai conseguir transformar aquele negócio que não é lucrativo em lucrativo. Seu modelo está todo errado. Uma vez eu vi um cara falando assim, porra, tu queres vender para classe, teu público é classe A, mas tu queres vender para classe B, não sai de onde o público da classe A tá. Porque a classe B vai onde a classe A tá. E o inverso não acontece. Não acontece realmente mesmo. É incrível. Mas pouca gente tem essa visão de mercado. Mas a questão de localização é muito importante. Então tem que tentar identificar qual é o problema que a pessoa está passando. Se o problema é entrada de dinheiro muitas vezes ou num produto ruim, ou às vezes é localização ruim, ou às vezes num serviço ruim, ele presta um serviço ruim, ou simplesmente falta de comunicação. Porque a alimentação Falta de acho que é muita divulgação. experiência. A pessoa sai de casa e ela não quer ir comer, a não sei que ela quer ir no PF da esquina, ela não quer ir comer, simplesmente. Então é da hora que passa ali da recepção até a hora que eu venho embora, tudo aquilo ali é uma É uma experiência. experiência, tem que ser boa. Agora o mais comum para as pessoas não terem resultado, eu acredito, pelo que eu já tive passando por várias empresas aí de alimentação, não é na entrada, é na saída. É a falta de controle, é falta de organização. E o que muita gente às vezes tem dificuldade é porque muita gente não tem informatizado isso. E hoje existem muitas alternativas de programas, inclusive que são simples, que não são caros, que a pessoa tem sistemas de informática que a pessoa nem computador precisa ter e funciona bem. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de informatizado para ajudar ela como ferramenta. Cara, para ter base para analisar E dados. não é esperar ser grande para consertar. Quanto mais cedo você consertar, mais grande você vai ser. É até contra-intuitivo. E aí, Maior você vai ser. É isso Porque, na verdade, você não ter essa estrutura é que faz você não ser maior. E aí- Então, você não consegue dar o passo. Se você não tiver organizado, Tu tá travado. você vai travar. É igual aquela planta num vaso pequeno, né? Tu tira, bota num vaso grande e ela... E a Milton, e aí a pergunta que eu vou te fazer. O que minimamente as pessoas precisam ter para chegar nesse preço de custo, no preço de determinado prato? O que tu levas em consideração? O que tu colocas lá na tua planilha? Pois é, no segmento existem algumas coisas mais ou menos aceitas como quase que padrão. Mais ou menos aceita como quase que padrão. Por exemplo, que muitos negócios pequenos, às vezes eles usam uma matemática bem simples para compor o preço de venda. Que às vezes o preço de venda é um grande desafio e isso pode variar de um negócio para o outro. Mas de regra geral, assim, uma coisa bem macro falando, Bem rasteira. se tu pegares o custo de um determinado produto que você tem, matéria-prima, que é mais fácil da pessoa levantar, contabilizar,
Por exemplo, se eu vou fazer um bolo, tudo bem, eu gastei quantas gramas, quantos quilos de trigo, quanto de manteiga, quanto de açúcar, quanto de ovo. Você contabilizar, colocar na ponta da caneta, peso a peso, indo e vendo o preço que se paga, que se compra por cada item, por cada suprimento daquele, por cada matéria-prima que compõe a sua receita, você tem pelo menos o básico para saber o seguinte: quanto custa o produto. Mas aí eu só quero acrescentar algo, imposto. A galera não coloca. Não, mas aí... Eu só queria ver como é que funciona a conta dele. De regra geral, uma conta de padeiro. É a conta de padeiro que eu me incluo. É aquela conta de padeiro. Em alimentação, existe como se fosse assim: o custo deu R$10. E aí, esse custo só de matéria-prima, esse custo de produto, do que gasta de ingrediente. Nisso aí você tem que considerar também se tem desperdício ou não. Porque, por exemplo, se eu vou fazer, de repente eu vou fazer uma pizza, tá? Mas eu preciso de jogar um trigo no negócio para poder abrir a massa da pizza, então aquilo tem que contabilizar. Tu tens algum número de desperdício? Geralmente é 30% de desperdício, Ricardo. Existe alguma métrica assim, cara? Varia muito de segmento. Não, varia muito de segmento para segmento. Depende. Mas tem uma métrica? Cada um tem a sua métrica, mas depende muito de segmento. Esse é uma das grandes coisas uma das grandes melhorias para você conseguir alavancar resultado dentro da alimentação. É diminuir a perda. A perda, por exemplo, hoje que nós temos no armazém, eu não vou dizer que é zero, mas é quase zero. A gente consegue reduzir para quase zero. Aí o que a gente não tem, o que é mais difícil de organizar em termos de perda, de desperdício, por exemplo, se vende pão. Então, pão você tem que programar quantos pães vão ser vendidos naquele dia. Você não tem exatamente aquilo. E é um produto perecível. Então, quem trabalha com produto perecível, que é no caso o pão, por exemplo, que se você não vende naquele dia, no outro dia não serve para venda, ele serve para consumo, mas não serve para venda. A gente, no caso, por exemplo, faz uma doação. A gente faz doações mas o nosso objetivo é cada vez mais não ter esse desperdício. Pô, faz torrada e me dá. Vou dar pra casa. A gente vende, a gente tem os reaproveitamentos das sobras. Vou falar de uma coisa de controle. Até com controle, tu consegue realmente saber, pô, a quantidade de pão de segunda é uma, a quantidade de pão de sábado é outra. Não é só isso. Eu vou te dar um exemplo, como tu tem que ser milimétrico do negócio. Tu tem que ter o controle, por exemplo, no armazém, nós sabemos qual é o horário em que acaba tal produto. Então, por quê? Porque nós temos venda até 10 horas da noite. Então, se um produto acaba às 6 horas da tarde, 6 e meia, acabou muito cedo. Então, a gente está perdendo venda. Então, a gente está perdendo potencial de ganho. Cara, mas isso tu vai testando no dia a dia, né? Aí, só que o que acontece? A gente tem uma programação para início de mês, para final de mês, véspera de feriado. Então, tem várias coisas que nós já identificamos. Nós já identificamos época do mês. Então, por exemplo... Tipo, julho agora é meio morto, ou não? Não, julho para quem trabalha em shopping... Não, para quem trabalha dentro de shopping é um mês bom. Porque como é um mês bom. Porque como tá de férias, as pessoas vão pro shopping, vão pro lazer. Pra te ver, né? Ricardo e mercado de alimentação tá fora. Agora, quem é de rua, que depende de estar uma loja aberta, um restaurante aberto, julho é ruim. Porque se você imagina que você tá num sábado de julho, no final de julho, num sábado aqui em Belém. As ruas desertas. Você não vai parar num restaurante de rua para ir, você fica até com receio. Futuro da vida. Você fica com receio. Mas pro shopping você vai. É verdade. Então, mas a gente tem todo esse levantamento de de semana a semana, dia da semana, é início de mês, qual é o mês? Do ano todo? Do ano inteiro. Cara, nós temos uma planilha. Eu posso falar que tu é obcecado por número, então? Ele é. Mas eu quero voltar à conta. Continua a tua conta. Continua, tá. Fizeste o bolo, custou R$10. E aí? Custou R$10. Aí o bolo seu foi R$10. O custo de material, se tiver algum desperdício agregado com isso, tem que estar compondo com um certo rateio. Ok? Se a cada 20 bolos, tu joga fora por algum motivo, ou porque não dá certo, ou porque queimou por algum motivo, tu tem que pegar e diluir isso no custo. É o custo que tu vai ter de produto. Então, tu pega esse custo de produto, deu R$10. Teu preço de venda tem que ser, no mínimo, 30. 3 vezes. No mínimo, 30. Mas isso é uma regra que... Uma regra que quase funciona desde o pequeno até o gigante.
É quase que funciona para todas as... Agora eu fiquei puto. Pô, eu vou comprar um bolo de 30 reais, o cara custou 9, 10, fiquei puto, pô. O certo é Tu sabe fazer o bolo? Tu vai lá fazer o bolo? Não. Não, mas é porque não é que a pessoa vai ter os 20 reais de ganho. Não, eu sei. É porque os outros custos envolvidos na área de alimentação é exatamente esses 20. Esse gap, essa diferença. Esse gap. Fazendo isso, dependendo do segmento, do tamanho da empresa, e que tipo de produto você vende, para que público você vende, aí você vai em busca de um resultado. Mas o resultado, por exemplo, se você pega uma grande rede, essas grandes como tipo uma... Nessas franquias grandes, vamos dizer. Um McDonald's da vida, por exemplo, é esperado uns 7% de resultado do faturamento. 7, 10% de resultado. Então, E aí ganha no volume. Ganha no volume. De 7 a 10% de resultado é o esperado. Tu pega uma coisa pequena, se trabalha com um tipo de produto que ele consegue imprimir algum diferencial no produto, ele consegue cobrar um pouco mais caro do que o público em geral. Tipo que tu tava falando daquele brown, aquele doce, sei lá. Sim, eu vi até uma reportagem que fizeste com alguém que era de esfirra, uma esfirraria, por exemplo. Eu não sei qual é a margem que ela usa, no caso. Mas dependendo, talvez ela consiga algum diferencial suficiente para conseguir... Cara, se eu provei, é gostoso. Para conseguir colocar uma margem um pouco melhor. Então, mas assim, em alimentação, se você consegue um resultado de 20% do que você arrecada, você está Alice no País das Maravilhas. Mesmo, 20. Você está num mundo que quase ninguém tem. Se você tem se você consegue menos de 5% do que você está, você tem muita coisa que tem que ser revista. Cara, você está com um problema. E eu posso dizer que essa margem aumenta cada vez mais que eu deixo, deixa eu achar a palavra correta, Milton, mais sofisticado, vamos supor. Tem restaurante realmente que é só aqueles pratos mais sofisticados, ou 3, 4, 5 pratos. Então, quanto mais restrito for, maior o valor agregado ou não? Quanto mais restrito, tu diz em que... Assim, quanto mais seleto o público. Não, na verdade é assim. O que no caso de alimentação, o armazém é o exemplo ao contrário. Eu digo é o exemplo ao contrário. Eu acho que se eu tivesse a experiência que hoje eu tenho, eu jamais teria montado um. Puta merda. Não faz isso, amigo. Eu teria jamais montado um. Eu frequento lá. Eu tenho. Não, eu tem que incentivar os outros. Porque, assim, você quer facilitar o teu negócio, deixar ele com mais margem, ser mais rentável, maior possibilidade de ganho, simplifique. Cardápio mais enxuto, cardápio bem selecionado. Agora eu te entendo, 2.000 produtos é foda. Então, cardápio bem selecionado. Quanto mais itens você tem no seu cardápio, mais difícil é o seu controle, mais aumenta seu custo, mais complexo toda a operação fica. Então, a maioria das pessoas não vão conseguir lidar com essa complexidade. E não estão a fim de lidar com essa complexidade. É complexo. E, Amigo, deixa eu te falar, tu falaste uma coisa que eu achei legal. Cara, tá com problema de dinheiro, de faturamento, provavelmente é o público que não entra lá. Sim. Correto? Aí tu falaste uma coisa em seguida. Principal produto. Eu nunca imaginei, enfim, eu não sou da área, que um restaurante poderia ter um carro-chefe. Tem. Assim. Tem. Eu vou contar um pouquinho da história do armazém, tu vai entender uma coisa, por isso que eu estou dizendo, é meio na contramão das coisas, mas faz sentido. Quando o armazém foi montado, não se tinha ideia exata do que seria o negócio. O modelo de negócio não se tinha. Era só um restaurante, só sabia que era isso. Não sabia. Não sabia nem o que ia vender. Porra, vida louca. Então, na verdade, não sabia nem exatamente o que ia vender. O que acontece? Eu sempre gostei da área de alimentação, sempre gostei de cozinhar, sei fazer, eu sempre gostei de fazer a pizza, fazer pão. Então, eu faço, basicamente, eu fui quando fui desenvolvendo a parte física do negócio, construindo as coisas, e não sabia muito bem o que eu ia ter no cardápio. Como eu não sabia, eu fui contratando e as datas iam chegando de abertura, as lojas iam se aproximando de abrir e era uma correria, porque tu estava naquela história de constrói a coisa, paga a conta, resolve o negócio, faz não sei o quê. E a gente contrata equipe, contrata não sei o quê, era muita coisa para ser resolvida num espaço muito curto de tempo e sem experiência. E sem noção do que estava fazendo, porque na época não se tinha noção. Então, realmente não se tinha noção. E aí... Quando foram treinando as equipes, disse, não, você vai ficar na área da cozinha, tá? O que a gente vai fazer? Olha, eu não sei, mas deixa eu te ensinar umas coisas aqui. E aí foi ensinando algumas coisas para a pessoa fazer. Aí na sanduíche, olha, não sei ainda como é que é o sanduíche, mas deixa eu te ensinar algumas coisas, algumas sanduíches aqui. Fui ensinando. A pizza, olha, não sei, mas vamos... E assim
fui treinando as equipes, as pessoas em cada setor, mais ou menos desse jeito. E doido para abrir, porque as contas só aumentavam, só aumentando, e dentro de shopping você pode não estar aberto, mas você paga a mensalidade. A coisa terminou, vamos abrir no outro dia. Avisa para todo mundo, olha, nós vamos abrir. Aí o funcionário chega, a equipe, que eram umas 50 pessoas na época, chega, a gente diz, não, tudo bem, e amanhã a gente vem, cadê o uniforme? Aí disse, a gente não pensou em uniforme. Fodeu. A gente não tem uniforme. Eu digo, mas não é por uniforme que a gente não vai abrir isso, a gente tem que abrir isso de qualquer jeito. Então, bora fazer o seguinte, cada um aqui tem uma calça jeans, eu vou comprar uma camisa branca, vou colocar em todo mundo, você vem com uma calça jeans e um tênis. Tanto é que se você for olhar até hoje o uniforme do armazém, ele é bem simples. Ele vem dessa origem, do não ter. Aí, mas o pior não é esse, esse foi a parte mais simples. E o cardápio? No outro dia, a gente abre a loja. Primeiro o cliente chega, senta na mesa. Chega com o atendente, disse o cardápio. Aí o atendente veio comigo. O senhor não falou nada de cardápio. Cadê o cardápio? Aí eu disse, como é que uma pessoa abre um restaurante e não tem cardápio? Eu digo, a gente não tem cardápio. Eu disse, a gente não tem cardápio. Aí eu disse, e agora, como é que uma pessoa abre um restaurante e não tem cardápio? Aí eu disse, olha, faz o seguinte, pergunta para ele o que ele quer comer. Que te dá um jeito. Pergunta para ele o que ele quer comer, vá anotando num pedaço de papel e me traga aqui. Eu vou olhar para ver se dá para a gente fazer ou não. Se der, você diz para ele que vai ser feito. E eu vou dizer o preço que a gente vai cobrar. E eu determinava na hora, olha, vai cobrar tanto, porque não tinha cardápio. Diz, olha, diz para ele que vai custar tanto. Se ele quiser, é isso. Aí a gente começou dessa forma. Mas isso durou quanto tempo? Eu não lembro exato, mas eu acho que foi mais de uma semana. Sem cardápio? Sem cardápio. Eu acho que foram quase 2 semanas, salvo engano, quase 2 semanas nesse ritmo. Mas já abriu naquele modelo que tem lá, tipo a padaria e o restaurante rodando? Com tudo, porque eu já tinha treinado toda a equipe, mas não sabia, não tinha cardápio. Cara, porque eu sempre achei bacana esse modelo. Eu nunca... Porra, como estranho ter uma padaria dentro, cara? Aí o que foi que aconteceu? O cardápio do armazém foi feito pelos clientes. O nosso cardápio foi feito pelos clientes. Cara, esse bicho é um gênio. Porque, na verdade, o que acontece? Na verdade, fazia parte de um plano de experiência. Não, ele tá aqui há meia hora dizendo, não, mas tem que se organizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que acontece é assim, agora tudo isso tem um custo por trás. E eu vou falar sobre... É porque, assim, você faz isso, aí você tem o tempo, a gente não tinha cardápio, mas foi construído isso. Baseado nisso, nas primeiras semanas eu fui pegando todas as anotações, e era tudo em papel, tudo mal feito, tudo um negócio... Papel de pão. Um negócio meio, realmente, bem rudimentar mesmo, e anotando, e eu fui classificando o que as pessoas mais pediam. E aí eu identifiquei, as pessoas querem isso, querem aquilo. E daí eu preparei um cardápio baseado nos pedidos dele. Aí eu preparei meu primeiro cardápio, com um preço que eu achava da minha cabeça, que estava totalmente errado. Completamente errado. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. O armazém passou os primeiros 3 anos dando prejuízo. E tu não sabia por quê. E não entendia. E tinha fluxo. E tinha entrada. Essa mesma situação que eu te falei do que acontece em pequeno, médio, grande, era a minha situação. Então eu não tinha problema de fluxo, porque tinha muita gente. Só que quanto mais pessoas eu tinha, pior era meu problema. Porque a minha operação, quanto mais entrava, pior prejuízo eu tinha. Porque estava toda desorganizada, toda precificado errado, era desperdício era maior, as compras eram descontroladas. Então, quanto maior... E era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que não dava tempo, a gente tinha que consertar o carro rodando. Não dava nem para parar. E aí, consertar o carro rodando é muito mais complexo. É muito mais trabalhoso. Então, por isso que eu digo, quanto menor, mais organizado a pessoa fica, mais fácil vai ser para ela crescer. E hoje, qual é o produto principal lá do armazém? Quer ser lucrativo em alimentação? Simplifica seu cardápio. Meu cardápio, por esse fato de eu ter te falado que foi construído para o negócio, é monstruoso, com uma variedade enorme, e eu venho ao longo dos anos tentando simplificar ele. Eu venho tentando diminuir. E eu já notei isso realmente. E eu venho tentando diminuir para tentar transformar o negócio mais viável, digamos assim. E eu venho tentando fazer mais do mesmo, sendo criativo. Por exemplo, um sanduíche que a gente vende muito, que é o guamá, que é o sanduíche é um pernil com pão francês. Inclusive é uma delícia. Pois é. Bom. Aí o guamá, que é um pernil com pão francês. Eu tenho que ter esse sanduíche por causa do pernil. Ok, então eu tenho tira-gosto, que também vende bem.
Então vou ter o tira-gosto, que é o pernil, mesmo pernil. Aí eu vou ter, então, eu não colocaria uma pizza de pernil. Mas já que eu tenho que ter o pernil em casa, vamos colocar o pernil na pizza. E assim, então eu faço, já que eu tenho pernil em casa, se o cara quiser um prato, um arroz com farofa, com não sei o que, com pernil, a gente faz. Eu já tenho pernil em casa. Eu posso pedir rolar esse arroz? Puta merda. Então, não me ensina essas coisas. Ele vai chegar lá tocando terror. Então, conclusão, a gente tenta pegar o mesmo produto e tentar colocar ele em vários setores. Mas a gente tenta simplificar o cardápio. A gente vai tentando enxugando, para tentar diminuir essa variedade. E porque variedade, ela está muito relacionada com a possibilidade de ganho. Exatamente. Então, variou muito, seu ganho vai ser sofrido. Você vai ter a dificuldade de controle. Cara, então, quanto menor, mais enxuto o cardápio, melhor. Para administrar, para ter essa gestão. Se a pessoa está passando por dificuldade, não consegue transformar o negócio dele em rentável. Primeira coisa que tem que ver, olha seu cardápio. Vê o que mais vende, foca nele. Olha seu cardápio. Quase tudo numa alimentação, num restaurante, você olhando o cardápio, você já tem uma ideia se o cara está ganhando dinheiro ou está perdendo. Cara, da precificação, da variedade, da complexidade do negócio que ele tem. Para quem entende, olhando o cardápio aí já... vou fazer aquela consultoria. Aqui em restaurantes que vendem, tipo assim, porra, o cara abre uma churrascaria com sushi junto. Dá certo, cara. Porque para mim, conceitualmente falando, eu fico confuso. Porra, vou comer o quê, cara? Um sushi de carne? Eu fico confuso, velho. Eu, normalmente, eu te digo assim, se tu parar para pensar em termos não só de alimentação, mas de modelo de negócio, as pessoas hoje são muito especialistas, né? A tendência é a especialização das coisas, né? E o armazém vai na contramão porque ele é generalista. Então, o armazém é uma praça de alimentação. Sim. A gente é uma praça de alimentação. Mas a tua comunicação é essa. Só que eu já me bati muito com isso, porque isso é um dificultador do negócio, até para custo, para não sei para quê, mas também um grande diferencial. Hoje eu acho que, tu perguntaste qual é o produto principal do armazém. Eu acho que o nosso grande diferencial é exatamente isso. Você pergunta para os clientes do armazém. Você perguntar. Eu já fiz pesquisas internas. Porque tu fizeste os caras fazerem o cardápio, pô. Eu já fiz pesquisas internas. Então você faz as pesquisas internas. A variedade de produtos que a pessoa escolhe como o melhor produto que eu tenho é enorme. Agora, tem algumas coisas que são relativamente comuns. Por exemplo, como a parte de salgado. Unha de caranguejo. É muito comum você ver as pessoas falando. E é muito a boa. unha de caranguejo do armazém. Uma delícia. Não, é o produto número 1 em venda do armazém. É e muito tudo boa. que a gente... Dos 2.000 itens, isoladamente, em valor, em movimentação financeira... É o que mais sai. É o que mais vende. É a unha de caranguejo. Então, por exemplo, a unha de caranguejo é uma coisa que muita gente realmente é fã e gosta. Mas é muito pulverizado. A gente tem a unha, a gente tem a focaccia, a gente tem o croissant. Não, esse igual a marca. Aí a gente tem a pizza, que diz a pizza é a melhor pizza que tem. Aí tu chega, aí a pessoa diz, há pouco tempo eu fui no consultório médico, aí o médico foi me atender, aí ele perguntou se eu era estressado, o que era, o que eu fazia. Quase de 2 mil coisas pra organizar, cara. Aí ele disse se eu era estressado, o que eu fazia, tal, esse tipo de coisa. Aí entrou com a alimentação, ele perguntou o que era, aí depois disse, eu não vou mais lhe atender. Ele falando para mim, não vou lhe atender. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque você tirou o sonho, você tinha o sonho lá, que eu ia no armazém por causa do sonho. Capaz e você tirou o sonho. Se você me disser que você volta com sonho, eu lhe atendo. Eu ia ameaçando o cara. Eu vou te indicar um lugar para tu comer esse sonho. Aí eu disse, meu amigo, eu tenho 2.000 produtos. Esse sonho eu tirei porque é um dos produtos que eu menos vendia. Aí eu digo, mas tu vai me dizer que ela sonha, por causa do sonho. Ela faz o sonho. Então essa é uma dificuldade. O armazém tem essa característica, dessa complexidade, dessa variedade. Mas a maioria dos negócios, eles têm que focar, eles têm que identificar quais são os produtos de carro-chefe que eles têm e tentar variações dentro daquele carro-chefe. Que a gente faz, por exemplo, vou te dar um exemplo de sucesso lá interno, nosso. A pizza que eu mais vendia, margherita. Segunda pizza que eu mais vendia, calabresa. Aí eu disse, próximo cardápio, eu vou fazer uma pizza margherita calabresa. Vou juntar os dois. Simples assim. E deu certo, claro, né? Hoje é a terceira pizza mais vendida. Cara, na verdade, isso é uma aula. Entendeu? Porque, pô, tu tá escutando o teu cliente. Eu falo muito, Hamilton. Cara, eu sou o cara que eu crio o produto que o cara quer comprar. Então, pô, tu não tá de margherita calabresa, agora tu vai comprar, filha da puta. Porque tu queres. E comprou, né? E é isso. O restaurante, para ele poder ter resultado financeiro,
é essencial. O estudo de cardápio é tudo no restaurante. Pô, legal. O estudo de cardápio é tudo. E, Hamilton, a gente tá, 50 minutos já. Cara, a gente fala pra caramba. Reta final. Hamilton, assim, pra terminar, eu queria que tu falasse algo pra quem tá começando. Realmente, o cara tá aí na primeira etapa, indo pra segunda já, tentando crescer, ganhando corpo. Tu e a Vivi, o que vocês podem falar pra quem tá nesse estágio, assim? Se organizem. Se organizem. Mas se organizar como, Vivi? Desde o início. Tu tens que pensar no teu negócio, o que tu queres chegar, onde tu queres chegar, como tu vais fazer para chegar. E começar a pensar e antecipar os problemas. Eu vejo muito isso, as pessoas elas abrem, elas têm medo de abrir CNPJ, elas têm medo de pagar imposto, elas têm medo de assinar a carteira do empregado, elas têm medo de ter esse trabalho, né? Um custo, assim, de ouvir outras pessoas, de pensar. As pessoas têm medo e preguiça de pensar. E se eu te falar que pode ser medo de crescer, tu acredita? Não, porque as pessoas, na maioria, tu perguntaras para uma pessoa pequena, para 10 pessoas pequenas, se elas querem crescer, provavelmente 9 vão te dizer que sim. Só que elas não sabem o processo. Como. Exatamente, é essa a questão. Então, isso que o Hamilton está falando, começa a te organizar pequeno. Todas as empresas com quem eu trabalho, que souberam se organizar, ou que em algum momento tomaram essa consciência de que eu preciso me organizar, senão eu vou quebrar, senão não vai dar certo, e conseguiram virar essa chave, estão até hoje. Eu acho que a pessoa tem que ter, primeiro ela tem que, se ela vai querer entrar na alimentação mesmo, ela tem que saber se ela gosta disso mesmo. Ela tem que saber que a alimentação... Não é gostar de comer. Não é gostar de comer. De vender comida. É que a alimentação é um negócio, principalmente para quem está começando, para o pequeno, ela vai dar um trabalho. Ela exige um certo trabalho. Então a pessoa tem que saber que ela está querendo, disposta a isso. Alguém que tem alguma atividade, que não seja exatamente igual, mas que seja parecida, que ela possa visitar, conversar, entender, para saber, isso eu acho que ajuda. Eu acho que a pessoa ir atrás de outra pessoa que já tem uma vivência, uma experiência daquilo, eu acho que isso sempre ajuda. A pessoa saber se é aquilo mesmo. Você tem que se organizar. Então a organização, ela não está... não vou esperar organizado quando eu ficar grande. Eu vou ficar grande porque eu sou organizado. É um processo diferente. Então, se organize desde o início. E organizar no início é mais fácil. Você ajeitar depois que a coisa andando é complexa. Então, se você não sabe como se organizar, procura. Tem muita gente do setor que pode ajudar, pode auxiliar. Eu acho que tem muita gente aberta a ajudar. Você bater lá, pô, Hamilton, me dá meia hora do teu tempo. Bom bater o papo. Tu bate o papo. Eu confesso. Já conversei mais de meia hora. Já conversei. Meia hora é rápido. Meia hora até rápido. Cara, então fechou. Vou te falar o que eu aprendi aqui, cara. Cara, quer entrar no ramo, foca no controle e organização, foca no público. Cara, essa questão do produto principal eu achei muito bacana. Eu acho que é isso, né? E não tem medo de trabalho, porque dá trabalho. Dá trabalho. Tira esse tudo dá trabalho. Só sei cozinhar, faço uma pizza gostosa. Eu já vi muita gente com produtos fantásticos e nunca ganharam dinheiro. Então, tem muita gente que tem essa ilusão, que pensa que só por ter um produto que ele acredita que seja excepcional, que ele vai ganhar dinheiro. E isso nem sempre é a realidade. E assim como eu já vi gente também que não tem nenhum produto, tem um produto até mais ou menos, mas esse consegue ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro. Vai entender. Acontece isso. A gente sabe o que acontece. Mas enfim, Milton, obrigado. Vivian, obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Aprendi pra caramba. Só não manda a conta, manda pro Irlanda. Pode deixar, eu vou administrar isso. A consultoria foi top. E lembrando de novo, compartilha porque isso aqui vale dinheiro. E já sabe, tudo é primeiro 20 e 30, não é isso? Não, primeiro 10 e 20. Obrigado, Guissa. Tô doido. Então, primeiro 10 e 20, a gente lança o podcast. E é isso, obrigado de novo. Hamilton, pra te achar, onde é que o pessoal te acha na internet? Se colocar www.armazembelém.com.br encontra. Instagram não. Instagram também tem. Mas é que no www.armazembelém.com.br já pode fazer pedido. E por isso não é à toa. É que já faz pedido direto, já compra minha unha. De caranguejo. Compra a unha, prova a unha, manda ele comprar. Aquela brisa margarina. Já ajuda a gente. E Vivian, você, Vivian, onde é que te acha? Instagram. Vivian Virgolino. Então, qualquer coisa é só te chamar. Pode ir lá. Então é isso, pessoal. Abraço.